Eu confesso que estava muito ansiosa para gravar esse vídeo porque é uma continuação de um vídeo muito importante que eu fiz aqui, que é sobre um problema que minha filha tem, né? E eu vou relatar um pouquinho como é que tá sendo o pós-consulta. Nós mudamos de médico também, então eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o que tá acontecendo, o que o médico passou, essas coisas todas. Então eu vou começar a falar aqui com vocês, relatar o que tá acontecendo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dulce, eu sou mãe da Maria Clara, que foi diagnosticada pela segunda vez, pelo segundo médico, né, na verdade, com o TDAH. E eu vim relatar um pouquinho o que tá acontecendo para vocês. No primeiro vídeo eu expliquei um pouquinho quais eram os problemas, o que estava afetando na vida dela, na vida social, na vida escolar, na vida em casa, né? É um probleminha que ela tem e que vai precisar de ajuda, né? Com remédio, com medicação, com terapia, com alimentação um pouco diferente. Então é isso, eu vou começar a falar aqui o que aconteceu. No primeiro vídeo ela já tinha passado pela primeira consulta, com também terapia com a psicóloga, né, na clínica aqui, que encaminhou para o neuropediatra, como eu falei com vocês aqui. Eu não quero deixar repetitivo porque já tem o primeiro vídeo aqui, que fala um pouquinho. E aí ela foi, teve o retorno do médico, tomou medicação por um mês, e aí eu relatei ao médico o que estava acontecendo, peguei o relatório também da escola e o médico decidiu alterar a forma e a quantidade a dosagem, né, da medicação. E aí ela usou por mais um mês. Eu não vou estar falando o nome de remédio aqui, mas se trata de remédio tarja preta, né, que todo mundo sabe. Normalmente, né, é prescrito, né, para esse problema, que às vezes precisa de medicação realmente quando está interferindo na vida escolar, na vida social, tanto em casa. Então ela teve que começar a tomar medicação, né? Foi um pouco difícil para mim porque como todo mundo sabe, eu prezo inicialmente, né, a começar pela forma melhor, que é a forma natural, só que com ela não tive sucesso. Mas é isso, né? Então, se estava atrapalhando a vida dela, então eu decidi que eu ia sim entrar com a medicação que o médico estava prescrevendo. E bora lá. A internet tá aí, né, pra gente pesquisar sobre assuntos, pra gente encontrar rede de apoio, pra assistir vídeos sobre o assunto, pra pesquisar nome de médico, de clínicas. Então foi isso que eu fiz também, conversei com algumas pessoas e me indicaram uma outra médica que eu quis também ver a opinião de outra pessoa, né, de outro médico. E aí a gente teve a consulta. E mais uma vez ela fez os testes, né, com Maria e foi diagnosticada pela segunda vez com TDAH. É uma consulta mais demorada e tal, né, porque perguntam muitas coisas desde antes da gestação, durante a gestação, pós-gestação. Então são muitas coisas, né, muitos questionários que a gente responde. E aí nessa consulta, ela manteve o remédio e adicionou mais um remédio, né? E também passou dessa vez exames de sangue para ver como é que tá vitamina D, hemograma, essas coisas. Então a gente vai fazer os exames essa semana, exame de sangue. E a gente vai enviar, né, para o retorno, né, para ver. Provavelmente, eu acredito que vai ter uma suplementação, porque Maria sentiu alguns efeitos colaterais do remédio, né. Então, um dos efeitos colaterais foi a questão da imunidade, que baixa demais, que eu achei que baixou demais. Então, eu acredito que vai ter que suplementar. Eu já tô adiantando aqui uma coisa que eu acho que vai acontecer, né? Mas aí eu vou contando a vocês também. Maria Clara melhorou muito na escola, mas também foi muita conversa, né? Eu, ela, minha família também conversando com ela, tomando a medicação direitinho. Mas o que me preocupa ainda é a questão em casa, né? Que ela
não consegue controlar assim as emoções e acaba expressando o quanto ela está irritada com alguma coisa e tal. E isso não é legal, né? Então, assim, a segunda medicação é para um pouco que controlar isso aí, essa impulsividade dela. E essa outra medicação ela toma na parte da noite antes de dormir. E o outro, né, ela toma pela manhã, já que ela estuda à tarde. E aí ela pediu alguns questionários, um questionário para eu responder e outro para a escola responder também. Aí eu vou enviar para ela isso também, que é para a fase do retorno, né, do médico. E ela teve muitas notas boas, eu gostei, dei parabéns a ela, a minha família também, foi muito bom, a gente ficou muito feliz, a gente comemorou isso, mas, né, não pode, a gente não pode descuidar de nada, nada, porque assim, se a gente não ficar de olho aqui, né, eu não ficar de olho nas coisas que estão acontecendo, tudo desanda, então é muita conversa, é muita questão de rotina também que ela tem, da alimentação, como eu falei também, que é muito importante, a questão de tela. Maria Clara é uma criança que assiste telas sim, mas eu melhorei muito no controle das telas com ela, porque por muitas vezes, eu tô falando não pra ela em relação a isso, e eu acho que ela diminuiu muito, né? O médico também pergunta sobre o uso de telas, que influencia demais na questão piora muito mais a questão do TDAH quando não tem um controle sobre isso. Então, você que é pai, você que é mãe, preste atenção se você não está deixando seu filho usar muita tela, se a alimentação tem muito doce, muitos corantes. Esses dias eu vi uma matéria que falava que os corantes artificiais, né, principalmente doce, né, influencia demais na questão do TDAH. Uma coisa que eu fiquei muito, assim, observadora, né, porque eu observo muitas coisas, e durante a consulta ela se preocupou muito comigo, né, fazem muitas perguntas, por exemplo, uma das perguntas, ela tem convívio com o pai, como é a relação e tal, não sei o que, e todo mundo sabe, eu já fiz um vídeo aqui, ela tem pouca convivência com o pai, né, então ela se preocupou muito com a minha saúde mental também, porque não é fácil, ela estuda sobre o assunto e sabe, né, porque assim, causa maior estresse na pessoa, e eu sou uma pessoa muito paciente e perco a paciência por muitas vezes com Maria Clara, por conta de algumas coisas, né? Então, é isso, achei interessante ela se preocupar não só com o paciente, que é minha filha, mas comigo, que sou a cuidadora e responsável 100%, 100%, né? Por ela, né? Pela criação dela, pelos cuidados e tal. E isso me deixou muito feliz, né? Eu achei um diferencial muito grande no atendimento dela em relação a isso, né? A se preocupar com a cuidadora. Quase que eu ia esquecendo de falar aqui que no momento Maria não está fazendo terapia, nem com a psicóloga e nem com a psicopedagoga, né? Eu não tive ainda no mês a condição de manter consulta com neuropediatra, remédio e a terapia, que é uma vez na semana. Gente, Maria Clara não tem plano, então são consultas pagas, que não é assim no meu orçamento uma coisa que eu pague e que eu fale assim, meu Deus, não tá doendo no meu bolso, ainda não é, mas eu tenho me esforçado pra levar ela nas consultas, sim. Mas eu tenho certeza que nos próximos meses eu vou conseguir manter tanto a terapia como o médico e a medicação também, tudo junto ao mesmo tempo, pra gente ter mais sucesso ainda no dia a dia. Além de se preocupar também com Maria Clara, né? Porque é uma coisa assim que... Imagina que às vezes um adulto não sabe controlar ali suas emoções. Imagina uma criança, como é que ela vai controlar? Então, por isso essa introdução da medicação também, para
ajustar, né? Tentar controlar as emoções e tal, a impulsividade e tudo mais. Então, é isso. Eu vou sempre estar falando desse assunto aqui, como é que tá sendo o nosso dia a dia, dando algumas dicas também, quero dar dicas aqui também. Eu comprei algumas tarefinhas para ela também em PDF e tô sempre assim, tentando de alguma forma melhorar o dia a dia, tanto dela como o meu. Mas eu digo aqui que não é fácil de maneira nenhuma lidar com isso, né? Tentar controlar isso para não prejudicar tanto a vida dela. Então, eu acho que eu termino o vídeo por aqui e também venho agradecer pelas mensagens que vocês mandam também em relação a esse assunto. E também gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscrever no meu canal. E se você gostou do vídeo, dá um like. Ou também pode deixar um comentário aqui para eu ler, que eu vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Então, vou encerrar o vídeo por aqui e que e que você, se tiver alguém conhecido que tenha um problema parecido com esse, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para alguma mãe, para algum pai, para alguém que precisa saber sobre esse assunto, tá certo? Muito obrigada e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.